Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer iniciar esse evento e abrir esse evento, na verdade, com uma mesa tão interessante, tão diversa, interseccional, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui fazendo um evento em parceria com a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, por meio da nossa queridíssima Estela Aranha, que é presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da Ordem do Rio. É um feito inédito na nossa comissão, pelo menos, né, Maitê? Então, eu estou muito orgulhosa, muito feliz. Estou dando aqui as boas-vindas a todos e todas. Eu queria só contar rapidinho para vocês como é que surgiu a ideia desse evento. A nossa Comissão de Direito Penal, ela criou vários grupos de trabalho temáticos dentro da própria comissão, e um deles é o que discute a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né, a famosa LGPD. A cabeça desse GT é a doutora Paula Sion, advogada criminalista, nossa amiga, minha companheira de muitos anos de batalha, de estágio, né, de balcão de fórum, né, Paulinha? E a Flora também está, junto com a Paulinha, à frente desse grupo de trabalho. A nossa ideia era de que ainda esse ano nós fizéssemos um evento, uma palestra física, presencial lá na Ordem, um evento grande, porque acho que o tema exige, mas infelizmente, ou felizmente, né, as circunstâncias não nos permitiram, então nós decidimos fazer esse evento de maneira virtual. E nada melhor do que contar com uma das grandes cabeças sobre o tema, que é a professora Estela Aranha, que também é nossa amiga, companheira de batalhas feministas, né, Estela? E de fato é uma grande especialista no tema. A comissão dela tem tudo a ver, né, com essa discussão. E por isso, então, esse evento, que não é só multidisciplinar, porque envolve várias áreas, né, na advocacia, a nossa área também, a nossa área criminal, mas também é interseccional, porque nós estamos aqui em duas seccionais da Ordem para tratar disso. Então, eu agradeço muito a presença e a audiência de todas e todos, e eu passo a palavra para a doutora Estela. Obrigada mais uma vez. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria fazer esse evento em conjunto com a AB de São Paulo. E, enfim, a gente já está junto em tantas batalhas, estamos mais numa nessa. A comissão do Rio fica muito feliz em estar aqui representada pela nossa consultora, que é a Núria Lopes, que também é consultora da nossa comissão. E são temas muito importantes que a gente vai tratar, tanto da aplicação da LGPD nos escritórios de advocacia, que é o tema desse debate, como outros temas relacionados à proteção de dados em modo geral e que não são estritamente LGPD, mas tem essa conexão com a direito penal, processo penal, e que a gente tem que começar a tratar hoje com muito cuidado também. Né? A gente ressaltar que a importância, como o deputado Orlando virá aqui no debate, da importância da aprovação da PEC 17/2019, que traz para a proteção de dados o caráter constitucional, né? Então, é uma pauta nossa hoje da OAB isso, e a gente queria trazer também esse debate. A importância também da MP 936, né, que ela posterga o início da vigência da LGPD não ser aprovada, e a gente ter esse instituto já funcionando em agosto, como era originalmente previsto, né, no prazo de vigência. E também a gente queria lembrar da importância de outros debates relativos à interseccionalidade do direito penal, do processo penal com a proteção de dados, como uma comissão de notáveis, né, de experts que tem na Câmara, que está trabalhando num projeto de lei para a área de segurança pública relacionados à proteção de dados, né, que é um tema bem sensível e é muito importante também a gente participar e fazer desse debate. Bem-vindo a todos, eu deixo aqui meu abraço, acompanhando atentamente aí os palestrantes, que são muito qualificados e terá um debate incrível. Bom, então eu também gostaria aqui de agradecer a Dani Mediolaro por ter me convidado para fazer coordenação desse grupo de trabalho temático dentro da OAB São Paulo, voltado ao estudo da Lei Geral de Proteção de Dados. Também a Maitê, vice-presidente da comissão, pela confiança na minha pessoa. Queria cumprimentar a Estela, dizer que é um grande prazer fazer esse evento em conjunto com a OAB do Rio.
Nós estamos mais de 100 participantes aqui assistindo, muito legal, muito bacana expandir, ver gente de outras seccionais acompanhando essa webinar, muito bacana. Queria também agradecer todos aqueles da nossa comissão de São Paulo que têm se dedicado voluntariamente para estudar o tema da LGPD. Nossa comissão é formada por criminalistas, mas acho que é um tema que interessa a todos, né? E com certeza tem as implicações também no direito penal. Agradecer ao Fábio Laptic, Camila Nicoletti, Lise, André Tersaroli, Dario, Débora Pérez, Yuri, Ana Júlia Menezes, Poliana, Rubens Moreira, Gabriela Carrossini, Margarete, Pedro Conceição e, por fim, a minha querida Flora, que veio mais para frente a adentrar nosso grupo de estudos, a somar, ela que faz parte do escritório do meu querido amigo Marcelo Terra, Duarte Garcia, Serra Neto e Terra Advogados. Tem estudado muito esse tema também no escritório e atendido muitos clientes no sentido de implementar os regramentos da LGPD nas práticas diárias. Queria também cumprimentar os palestrantes de hoje, uma mesa super especial e diversificada. Eu não sei se o deputado federal Orlando Silva já conseguiu adentrar nossa live, acho que não. Talvez ele esteja com algum probleminha técnico, a gente está tentando solucionar. Mas, enfim, ele foi o relator, né, desse projeto de lei que deu origem à Lei de Proteção de Dados no Brasil. E estamos todos aqui ansiosos para ouvir a fala dele. Na sequência, a gente convidou o Rafael Zanata, que é mestre pela USP, doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP, também mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim. Já tive o prazer de ouvir uma palestra tua, Rafael, organizada pelo PROCON junto com a Dani. Nós fomos lá na sede da ASP e foi bastante interessante, organizada pelo CAPES, né? E também ele coordena o Observatório de Privacidade, que é uma ONG ligada ao Data Privacy Brasil, e foi também aluno do Privacy Law and Policy Course na Universidade de Amsterdã. Também, na sequência, estou muito ansiosa para ouvir as palavras da Núria, que é uma advogada brilhante. Ela é DPO do maior escritório de direito digital do país, que é o Opsi Bloom. Depois você vai explicar o que é esse termo DPO, para quem não sabe. Todos teremos que ter um DPO nas empresas, né? E também é mestre, doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo. E para fechar com chave de ouro, vamos ouvir também o Rafael Batista, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, ministra diversos cursos no tema de LGPD e é professor da Fundação Vanzolini. Ele atua na área de infraestrutura e segurança da informação há mais de 20 anos e é sócio da IT Security, que também assessora as empresas na implementação da LGPD. Bom, nosso tema de hoje também, e também esqueci mais uma função importante, membro da Comissão de Segurança e Informação e Segurança Cibernética e Proteção de Privacidade na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nosso tema de hoje é a LGPD voltada, né, para escritório de advocacia, que é um tema que interessa a todos nós que atuamos como advogados, né, principalmente para a Ordem dos Advogados do Brasil. Como que essa lei vai influenciar no nosso dia a dia, quais são as medidas que nós temos que tomar para nos adaptar a essa lei que já está aí, tá, para começar, e então a gente precisa rapidamente nos adequar a ela. Eu estou vendo, acho que o deputado Orlando Silva conseguiu entrar. Deputado está conosco. Bem-vindo, deputado Orlando. Que bom tê-lo aqui conosco. Você nos ouve? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Peço desculpas porque nesse momento está acontecendo uma sessão da Câmara e nós estamos votando, acreditem, uma emenda à Constituição. Fake news, né? Não. Não! No momento votando a emenda à Constituição. Ai, que maluquice, deputado. Atrasando a eleição para uma data que o Tribunal Superior Eleitoral sugeriu, 15 de novembro, em função da calamidade pública
E eu atrasei um debate sobre fake news, que é outro assunto que está atormentando meu juízo. Pois é. Então, mais honra ainda em recebê-lo aqui na nossa... Pois é, ter abandonado aí o Congresso para nos prestigiar já é, assim, realmente uma honra. Paulinha, acho que a gente pode manter, então, o cronograma original, né? Vamos sim. Aí, sem maiores delongas, então, acho que o deputado poderá nos contar como é que foi a tramitação da lei e como é que é a visão dele aí para o começo da vigência dela. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o deputado. Tá mudo, Orlando. Tá mudo. Agora foi. A gente vive agora em call, né, em conferências, então o hábito é estar sempre desligado para incomodar menos os que compartilham da experiência conosco. Então, primeiro, eu queria, doutora Paula, agradecer a oportunidade dessa conversa, cumprimentar a todos os participantes, todos os presentes aqui, os que estão acompanhando. Muito legal. Interagir. Chegou aí o Zanata agora. Dizer da alegria que eu tenho de poder participar dessa conversa. Sim, super. Pelo horário, em função dessa sessão da Câmara, que vai me impedir... Tá bom, Malu. Te agradeço, viu? Tá bom, viu, Zanata? Tá valendo, Zanata? Então, eu não vou poder ficar durante todo o tempo com vocês, por conta dessa sistema de votação que está tendo... Enfim, não é o caso de entrar aqui na matéria. Oi, Zanata. Oi, tudo bem, Orlando? Prazer estar aqui com vocês todos. Rafael, tudo bem com o senhor? Só falei, não falei com todo mundo. Então, a experiência de votação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu considero que é uma experiência muito rica. Foi muito rica a sua construção, porque foi um processo de maturação e um processo que foi marcado por uma profunda interação, primeiro, do poder público com a sociedade brasileira. A hipótese de você construir um anteprojeto do Poder Executivo a partir de consultas à sociedade, considero que tenha sido um ponto alto da construção do projeto de lei. Foi um longo processo, né? De consultas até a definição em 2015, que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Não, 2016. Abril de 2016. Até ser encaminhado pelo Poder Executivo o projeto, houve um processo importante de interação com a sociedade e de consultas. Eu considero que isso talvez seja uma das principais bases de riqueza na construção desse processo. E houve um acolhimento por parte do Poder Legislativo. Houve até, me permitam fazer uma inconfidência, uma saudável concorrência entre Câmara e Senado sobre e para a produção desta lei. Uma saudável concorrência, porque, assim como o Poder Executivo tinha apresentado a iniciativa, o senador Aloysio Nunes tinha sido também o autor de uma iniciativa no ambiente do Senado Federal. Claro que na Câmara, inclusive, foi ancorado o projeto que tramitou na Câmara numa proposta anterior do deputado Milton Monte, mas era uma proposta mais genérica, eu diria assim, né? Era uma proposta um pouco mais genérica. A proposta do Aloysio era mais focada nos debates do seu tempo. É a minha impressão. Então, eu considero que foi uma saudável concorrência entre Câmara e Senado, a ponto de, quando da votação no plenário da Câmara dos Deputados, nós poderíamos ter tido apreciação na véspera no plenário do Senado. Então, foi um esforço assim, com estilos diferentes, com espaços diferentes, mas houve um processo, eu considero, bastante rico de disputa política saudável entre a Câmara e o Senado. Nós tivemos a fortuna de ter tido uma extraordinária colaboração de todo mundo que tem algum tipo de interface com o tema, né? Eu percebi assim, um engajamento, porque é comum você ter um engajamento da chamada sociedade civil. Seria normal, né? Uma militância da sociedade civil. Mas, aos poucos, eu fui me dando conta que havia um certo tipo de engajamento até de determinados personagens de atores econômicos. Se produziu uma certa comunidade, apesar das diferenças de ponto de vista, e havia muitas diferenças de ponto de vista, mas se produziu, de repente, uma certa comunidade, em que todo mundo fazia um pouco de esforço junto aos seus para que a coisa caminhasse um pouco adiante.
Então, eu considero que foi muito importante termos realizado 13 audiências públicas temáticas, audiências para debater desde conceito de dado pessoal, conceito de dado sensível, dentro do debate mais elementar, até discutir transferência internacional de dados. Ou, num dado momento, você tinha segmentos da economia que reivindicavam intervir no processo. Não vou esquecer, agricultura de precisão. De repente, a turma do agro queria participar do processo, porque a agricultura de precisão era um tema em que incidia a lei sobre o negócio deles, ou indústria 4.0, porque a transmissão de dados máquina a máquina poderia ser impactada pelas regras que ali estavam sendo estabelecidas. Então, eu diria que essa paciente discussão em 13 audiências públicas temáticas e o método, não é? Nós tínhamos à mesa sempre um pesquisador, um acadêmico, um especialista, alguém da sociedade civil, alguém do governo, alguém do mercado, por vezes mais de um do mercado, porque o mercado também tem lá suas diferenças. Então, esse método foi muito enriquecedor para o processo de produção do texto. Eu valorizo muito 2 seminários, sobretudo um seminário internacional em que nós tivemos a oportunidade de colher boas experiências, né? Da Ásia, da América Latina mesmo, Estados Unidos e Europa. Tem um caso que para mim é curioso e representativo da importância de cada passo. De repente, um sindicato que representava as empresas de telecomunicação no Brasil me surpreendeu numa reunião. Eu também visitei, fiz inúmeras reuniões bilaterais. Me surpreendeu porque eles me convidaram para a sede deles, apresentar a crítica deles à proposta em debate e concentraram a energia na criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Concentraram toda a energia nisso. Eu achei curioso, porque esse era o único tema em que havia convergência geral. E me pareceu curioso, porque justamente as teles estavam numa posição contrária. E manejei o seminário internacional. Estava aqui entre nós um ex-ministro das comunicações da Espanha, que era vice-presidente mundial da Telefônica de Espanha, Telefônica, não sei como é que chama mais hoje, e eu contei para ele que achei curioso, porque as teses eram contrárias. Ele não acreditou. Mas como são contrárias? Isso é fundamental. E foi nesse seminário internacional que nós viramos a posição das teles, porque estava completamente dissociado da experiência internacional. Até porque o trauma deles era com a Anatel. Só que aí é um trauma de outra natureza. E, rigorosamente, no Brasil, me permitam uma digressão de 10 segundos, o problema das agências não está exatamente nem nas regras nem nos consumidores. Quase sempre está no sequestro do qual ela é vítima por parte dos principais agentes econômicos. É assim que infelizmente, o que acontece em nosso país. Então, esses espaços que foram produzidos foram muito importantes. E, na reta final, o Zanata participou ativamente disso, ele deve lembrar, era um processo curioso, né? Que a gente sentava numa mesa gigantesca, sei lá, tinha 20, 30, 50, lendo artigo a artigo, parágrafo a parágrafo, inciso a inciso, a linha, e eu fiquei muito feliz, porque, de repente, eu tinha um quadro da FEBRABAN discutindo com alguém do IDEC para preparar um texto, ou alguém do PROCON debatendo com alguém da universidade, porque o método era assim: a gente vai produzir a convergência, ok. Se der errado, eu vou decidir uma proposta. A chance de eu errar é muito maior do que a gente acertar junto, construindo esse processo por aqui. Assim foi, e nós conseguimos a façanha de construir um texto que foi votado por unanimidade na Câmara dos Deputados. É muito raro a Câmara votar. Foi ao Senado, foi votado por unanimidade. Eu fiquei pessoalmente feliz porque eu tive a oportunidade de relatar a lei de migrações, que é a lei que rege a migração no Brasil hoje, que, graças a Deus, é uma referência internacional, e nós aprovamos por unanimidade. E essa lei tinha uma meta pessoal de votar por unanimidade, assim se deu. E depois eu pude votar mais outros 2 projetos. Há 2 semanas atrás, votamos a medida provisória que mexia com relação de trabalho, a 936, também por unanimidade. Então, eu fico feliz de conseguir cravar. Isso tem a ver com a dinâmica de construção coletiva, e acho que é muito importante esse aprendizado que a gente viveu, muito, muito importante. Eu queria agradecer. Sei que aqui deve ter gente que ajudou no processo, porque muitas comissões da ordem ajudaram no processo, a Comissão da OAB de São Paulo, a Comissão da OAB do Rio de Janeiro, para falar dessas assim, a OAB de Brasília interviu, Rio Grande do Sul a gente participou de audiências públicas. Então, muitos advogados, militantes da OAB, inclusive, deram colaborações.
além de um sem número, não vou citar aqui nominalmente ninguém, porque seria muito injusto, que eu seguramente iria deixar de falar de alguns nomes. Ao final, temos uma lei conceitual, por decisão política, né? Ela é principiológica não por dúvida, mas por convicção. Não faz muito, eu fui numa comissão especializada em ética, pesquisa e ética do Ministério da Saúde, eu achei graça que uma advogada-geral da União falou antes de mim e fez uma fala recheada de críticas ao texto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E no final, eu falei assim, quando a lei cala, ela grita, porque a lei ela é genérica por decisão, melhor dizendo, ela é principiológica, conceitual por decisão. E essa lei, ela precisa de ter uma normativa infralegal para que ela possa ter eficácia. Por isso é tão importante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o risco que nós queríamos fugir era o risco da obsolescência, dela ficar velha rápido. Por isso a decisão de ser uma lei mais conceitual, acho que a decisão foi correta. Nós estamos patinando porque o governo se recusa a fazer a regulamentação. Isso é muito grave. Vocês têm acompanhado esse debate, né? Já passou da hora da regulamentação. Nós criamos a autoridade nacional na lei, mesmo sabendo que havia uma discussão jurídica sobre vício de iniciativa. Quando do veto, Michel Temer fez um acordo conosco de enviar a medida provisória, enviou a medida provisória com autoridade fraca. Eu fui relator dessa medida provisória. Nós procuramos adensar as competências dessa autoridade. Votamos a medida provisória, o governo sancionou, mas não implementou. Não tomou nenhuma medida para encaminhar os nomes ao Senado, que deve sabatinar os nomes dos dirigentes dessa entidade. Estamos nessa fase. E demos um passo adiante, meio passo, na verdade, que é a proposta de emenda à Constituição 17. Porque, veja, existe uma questão conceitual, mais importante para nós, é que essa autoridade nacional ela precisa ter autonomia, ela precisa estar desvinculada do governo de tudo. É muito importante isso. Isso deveria ter vindo quando da proposta do Poder Executivo. Não veio. E se estabeleceu um grande debate se nós tínhamos competência ou não para fixar essa autonomia desse órgão da administração. Além do que, tinha sobre a nossa cabeça a espada do veto presidencial. Daí nós tivemos que negociar os termos em que iríamos reforçar esse órgão. E assim foi feito. Mas o passo que nós, à véspera de... Ai, meu Deus do céu. Eu preciso conectar. Vai cair a... Não vai cair não. Vai dar certo. Eu não sei se alguém aqui tem filho pequeno que está fazendo aula remota. Aqui em casa é um inferno. Aula remota para tudo quanto é lado. E o meu pequeno tirou o computador, tirou a tomada aqui, estava sem carga no computador. Então, nós tivemos que negociar e aceitar as regras do governo com relação à medida provisória, avançando um pouco. A novidade é a PEC 17, que o senador Eduardo Gomes apresentou, foi votada no Senado Federal e nós examinamos numa comissão especial. Eu fui relator dessa emenda à Constituição. Na comissão especial, aprovamos por unanimidade o texto final e o texto está pronto para exame do plenário da Câmara. Como eu fiz uma alteração, a PEC precisará voltar ao Senado. Qual que é a utilidade dessa PEC? Ela fala sobre a competência normativa. Aqui também é uma questão que pode ter algum nível de polêmica, né? A competência normativa, salvo engano, no artigo 22 da Constituição, estou aqui com a minha aqui perto, quando a gente fala das competências, o 22 fala da competência privativa da União. E nós estabelecemos, porque a PEC do senador Eduardo Gomes apenas inscreve no capítulo de direitos fundamentais o direito à proteção dos dados pessoais, certo? Inscreve no rol, é um inciso novo, no rol de direitos fundamentais. E nós acrescentamos a competência normativa para a União legislar sobre essa matéria. Eu digo que isso é polêmico porque há quem defenda uma competência suplementar, uma competência até mesmo concorrente.
eu sou refratário, porque a minha perspectiva é que se nós permitirmos, por hipótese, que estados legislem sobre privacidade de dados, nós podemos produzir digamos assim, um mosaico não necessariamente harmônico, digamos assim. Então, há um debate nos Estados Unidos, vocês sabem que a Califórnia tem regras lá estabelecidas, mas, a meu ver, cabe a competência privativa da União. Isso quer dizer que o Poder Legislativo estadual por não pode normatizar aspectos? Eu diria que não quer dizer. Eles podem normatizar aspectos, por exemplo, por hipótese, a implementação de uma determinada política pública. Isso pode ter exigência normativa local específica. Nesse sentido, poderia haver até uma suplementação normativa, digamos assim. Mas esse debate é importante porque nós também introduzimos nessa PEC atributos da autoridade nacional. Aí alguns poderiam dizer, mas isso não é excesso? Não é demasiado? Não tive alternativa. Porque eu vivo no Brasil, nesse Brasil que nós estamos vivendo aqui. E explicitamente há uma obstrução por parte do Poder Executivo para implementar uma lei que foi votada, aprovada, sancionada. E uma medida provisória que foi sancionada pelo atual presidente, mas que ainda assim, ao não fazer a regulamentação, a meu ver, fica explícito um desejo de obstrução. Eu até vou comentar em confidência aqui para vocês, mas eu estou preparando um mandado de injunção, porque, a meu ver, cabe um mandado de injunção, porque o Poder Executivo está deixando de fazer uma determinação da lei, né? E daí, com o apoio do presidente, porque também aqui tem um capítulo à parte que é o presidente da Câmara, que atribui a minha responsabilidade à não autonomia da autoridade, sendo que não é um problema de vontade do legislador, é um problema de competência e de capacidade de iniciativa legal, que eu me convenci que nós não tínhamos nem quando da medida provisória e tentamos, sabendo do risco, quando da projeto de lei. No caso da emenda à Constituição, a técnica será incluir no artigo relativo às garantias, aos direitos fundamentais, à proteção de dados pessoais, fazer modificação no artigo 22, que fala sobre competência, e os atributos da autoridade, eles estarão na emenda à Constituição, mas não comporão o corpo do texto constitucional. Mas você vai perguntar, mas como pode isso? Pode. No Brasil já há inúmeros casos em que o comando tem esse valor constitucional, mas não compõe o corpo da Constituição. Isso eu fiz para preservar, digamos assim, um pouco o corpo da Constituição, porque eu sou daqueles que se constrange de dizer que um texto constitucional de 30 e poucos anos, 35, 88, 32 anos, já ultrapassou a centena de emendas. Então, se nós pudermos, no máximo do limite, preservar, eu diria que seria muito importante. Estamos nessa fase, nesse nível. Falta pouco para apreciar a emenda à Constituição, que tem como utilidade a fixação do direito fundamental, a fixação da competência normativa da União e a garantia do atributo de autonomia para essa autoridade que foi constituída. Estamos à espera da regulamentação pelo Poder Executivo, para que nós possamos tirar do papel a lei, que ela tenha eficácia, e que o órgão criado é fundamental para dar eficácia à lei, que é uma série de aspectos infralegais que exigem normatização desse órgão. E há um debate aberto sobre o adiamento. Vocês viram que o projeto que foi de iniciativa do senador Anastasia e que foi uma inspiração do ministro Toffoli foi votado, se tentou adiar a vigência da lei e das sanções. Nós atuamos para que a lei fosse mantida a vigência e adiar das sanções, reconhecendo a situação de fato da pandemia, crise econômica, etc, etc, etc. Mas na obsessão de adiar a vigência da lei, o governo editou medida provisória. Uma medida provisória tem 5 artigos. Curioso, porque nós estamos acostumados a ter jabuti, que é uma expressão do jargão político, que é uma matéria estranha, colocada no plenário do Congresso Nacional. Essa medida provisória inovou. Ela trouxe um jabuti na sua edição, que é o artigo 4º, que não tem nada a ver com epígrafe nem com o objeto da medida provisória. Então, é o jabuti de origem, digamos assim, esse novo. Essa medida provisória adia a vigência. Meu palpite é que ela não será apreciada. E, se apreciada, será rejeitada por matéria estranha esse artigo. Isso resolve a vigência da lei, e, sobretudo,
acredito que ainda não, porque há um debate aberto, há uma pressão de muitos agentes, sobretudo econômicos, para que ela não entre em vigência. Agora, isso é o problema de cultura do Brasil. Nós precisamos enfrentar um problema de cultura, de política e de cultura. E é, além de tudo, algo, para concluir, desinteligente do ponto de vista econômico. O governo fala muito que o Brasil deve compor a OCDE. Todo mundo já deve ter ouvido em algum momento isso, né? OCDE, OCDE, OCDE. Trump indicou a Argentina, não indicou o Brasil, vai indicar o Brasil, etc. O Brasil já cumpre grande parte da normativa da OCDE. Esse é um capítulo que o Brasil não cumpre, porque não está em vigência a lei. Então, perceba que tem um valor, para além do valor da garantia do direito individual, tem um valor econômico, inclusive, para o país se situar entre os principais do mundo e fazer da nação brasileira uma plataforma de exportação de serviços, atração de investimentos, etc, etc, etc. Eu peço desculpas por ter me alongado muito, fiquei empolgado assim, lembrando, feliz, foi um processo muito bonito e foi tão bacana, para vocês terem uma ideia, para parar mesmo de falar, que agora há pouco eu estava num debate com as plataformas de redes sociais, mensageria e tal, e eles pediram, vamos fazer como a gente fez na LGPD, que pode dar um grande resultado. Então, a tendência é que a gente, inclusive, retome na Câmara um processo diferente do que foi o processo de fake news, da lei de fake news no Senado, que não teve uma intervenção maior da sociedade. Eu pactuei com o presidente Rodrigo, nós devemos liderar um processo que abra um debate com a sociedade, quem tiver interesse no tema depois a gente pode falar, é super importante, a questão da desinformação é chave para a democracia. E esse processo será herdeiro do que nós construímos a muitas mãos quando da votação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada a você, Orlando. Foi ótimo, enfim, todo esse conhecimento que só você tem foi, enfim, essencial para a gente começar a entender aqui um pouco melhor o que é LGPD, quais são as implicações e depois seguir para o tema específico que é escritório de advocacia. Eu queria aproveitar que você está aqui e te fazer uma pergunta. Tá, podendo falar? Bom, enfim, considerando que a validade da MP 959 vai até o final aí de agosto e o prazo da entrada em vigor da LGPD seria em meados de agosto, você acha que mesmo assim o Congresso vai deixar a MP caducar? Ou não? Ou vai ter um esforço aí para votar e rejeitar antes? Eu estou votando aqui, acredita? É uma loucura isso. Que é a votação do item principal do primeiro turno da PEC. Votei, sim, pelo adiamento. Quem sabe faz ao vivo. É um imbróglio, porque você tem um problema de prazo ali, né? Você tem o prazo em que expira a medida provisória logo depois do prazo de previsão da vigência da lei. Isso, eu acredito que vai acabar nos impondo a apreciação e rejeição desse artigo 4º. Eu creio que esse era um caminho. E eu vou falar para vocês uma coisa que... Vou falar aqui só para vocês que estão aqui. Se disserem que eu falei, eu não vou admitir. Brincadeira. Deputado, está gravado, hein? Não, então, estou brincando com vocês. Eu acho que, num diálogo até com a professora Laura Schertel, né? Professora Laura Schertel Mendes, porque eu recebi uma carta enorme de 6 ou 7 confederações nacionais de empresas pedindo para votar essa matéria. E eles foram gentis, me procuraram, dizendo que sabe que eu dou atenção para o assunto, que queria compor conosco e tal. Eu falei assim, olha, eu até acho que se fosse discutir prazo de vigência, porque o argumento é que teria que ter algum tempo a mais por conta da crise, só teria uma hipótese de discutir prazo de vigência. Eu admitiria uma hipótese. Se fosse feita uma construção, um certo acordo, um pacto, envolvendo todas as partes possíveis, o próprio governo, o Senado, a Câmara, agentes econômicos, todo mundo que participa do processo. E qual seria o pacto geral? Apreciação na Câmara e no Senado da PEC 17. Mais encaminhamento dos nomes pelo Poder Executivo ao Senado para a constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mais exames sobre a vigência da LGPD. Porque
pura e simplesmente adiar a vigência não vai servir para nada a não ser desmoralizar a lei. Porque eu sei que grandes companhias já estão em conformidade, quem tem mais capacidade, organização, né? Mas ainda um trabalho enorme para converter em conforme as empresas e setor público, que é mais grave, a meu ver, do que o setor público, do que o setor privado, inclusive. Porque não é o negócio. Tem muitas empresas que o negócio passa pela privacidade. No setor público não é assim percebido. Então, eu estou falando muito, mas só para dizer o seguinte, está se construindo algum caminho. Se não tiver um grande impacto nesses termos que eu falei para vocês, eu vou trabalhar para que nós possamos votar a medida provisória rejeitando o artigo 4º e fazer isso o mais rápido possível, para que isso não impacte no trabalho de construção de medidas para tornar conforme as várias instituições. Apesar de que já foi adiado objetivamente as sanções, não é? O que altera, eu imagino, ainda mais no padrão do Brasil, a dinâmica de enquadramento que as várias instituições públicas e privadas devem adotar. Eu não sei, Flora, se eu me fiz entender, se eu fui claro. Foi super claro, deputado. Muito obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Rafael Zanata, que também participou aí ativamente do processo de tramitação da LGPD e acho hoje que é um dos principais pesquisadores aí em proteção de dados do país. Enfim, Zanata, se você puder contribuir, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde, boa noite para onde está escurecendo. Prazer. Flora, Paula, Daniela, Lúria, Maitê, Estela Aranha, grande amiga, Rafael, deputado Orlando, sempre um prazer. E é muito bom ouvir o deputado Orlando abrir essa discussão, porque ele, de fato, é uma liderança tremenda nesse campo, né? Eu acho que é um dos deputados que mais aprendeu sobre assuntos de direitos digitais e tem um diálogo de ponta com os principais centros de pesquisa do Brasil e do mundo. Então, é um deputado que merece aplausos sempre, né, pela clareza e pelo domínio da matéria. É muito bom também a conexão que ele fez com o PL das fake news, porque, de fato, a gente assistiu ontem no Senado uma votação que provoca muitas colisões com a agenda de proteção de dados pessoais, provoca muitas colisões com a agenda de afirmação de direitos no ambiente democrático, e não faz muito sentido, né, a gente discutir em profundidade de proteção de dados pessoais e deixar passar toda essa discussão das fake news. Então, achei muito fundamental o modo como o deputado Orlando trouxe a centralidade desse processo. A gente tem que sim acompanhar e esmiuçar, e seria muito bacana mesmo se o método democrático e multissetorial da aprovação da LGPD servisse como modelo, né, para a Câmara trabalhar agora. Porque acho que todo mundo que tentou acompanhar a velocidade do Senado nessa discussão foi atropelado, né, porque os substitutivos eram de uma madrugada para outra e foi tudo muito, muito rápido. A Flora me pediu para falar de uma perspectiva bastante introdutória, né? No sentido de até mesmo conversar com advogados e advogadas que não trabalham com esse assunto, com a LGPD. Então, começando a esmiuçar, entender o que é a cara da LGPD, de onde que ela surgiu, se ela caiu como um meteoro de outro planeta, qual que é a origem e qual que é o impacto. Então, a minha fala acho que é bastante complementar à fala do deputado Orlando. Eu vou até tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar alguns recursos para vocês. E eu vou apresentar também materiais que a gente tem produzido na nossa associação, no Data Privacy Brasil, que é uma ONG fundada formalmente em março, né? Ela é decorrente de um projeto educacional de 2018, que é uma escola, né? Então, hoje nós temos duas entidades separadas, né? Temos a Escola Data Privacy Brasil, e temos a ONG, a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, e a gente fez um trabalho muito intenso no último ano, últimos 12 meses, acho que bem na linha da fala do deputado Orlando, ou seja, contar essa história e deixar esses materiais públicos, né, e acessíveis para qualquer pessoa. Então, eu quero passar um pouco isso para vocês e ver se vocês conseguem visualizar comigo. Minha tela está compartilhada? Tá. Se estiver, maravilha. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é a ONG antes de entrar nesse material, né? Então, hoje eu sou diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, junto com o Bruno Bioni, um outro pesquisador e acadêmico que muitos devem conhecer. Muitos devem ter lido o livro do Bruno, que é um livro bastante divulgado, junto com outros livros como o da Laura Scherto Mendes, da Danilo Doneda, etc. A gente tem na ONG
uma política de financiamento ético, então trabalhamos com recursos de filantropias e centros de pesquisa, né? Recebemos também recursos empresariais, desde que o recurso empresarial não entre em rota de colisão com o que a gente vai pesquisar. Então tem uma política muito séria de financiamento ético, e tem algumas linhas de pesquisa que eu acho que são grande parte da agenda que a gente pode enfrentar daqui para frente. Eu não vou entrar um pouco nessa agenda porque eu estaria antecipando até um pouco do beabá. Então, quero começar do básico, explicar a ONG e a LGPD e a memória, para depois falar um pouquinho sobre implicações para escritórios no final. Mas a gente tem a estrutura da ONG formada, né, por pesquisadores. A gente está muito feliz porque, apesar de ser uma ONG criada há pouco tempo, nós já conseguimos 3 financiamentos internacionais para projetos de 1 ano e meio, né? Então, a gente vai ter time e recurso para fazer pesquisa de ponta sobre a intersecção entre direitos fundamentais e proteção de dados pessoais no Brasil, num momento em que é muito importante ter esses recursos para fazer pesquisa, porque a gente também está diante de um cenário de precarização das universidades públicas, né? Eu fiz mestrado, faço doutorado na USP, e a gente tem sofrido muito na pele, né, a dificuldade de se produzir pesquisa com recursos públicos nas universidades. Então, a ONG acaba sendo, inclusive, um espaço para a gente conseguir executar isso, né, superando essas barreiras que a gente tem no Brasil de pesquisa em universidade. A ONG é uma coisa, a escola, está aqui a outra tela, é uma outra entidade. Elas dialogam, claro, porque tudo que é feito na pesquisa retroalimenta o que é feito em sala de aula, né? Na escola, nós temos o Renato Leite Monteiro e o Bruno como diretores, e a gente está muito feliz porque a gente acabou de completar a 20ª turma, né, lançada, e foram mais de 2.500 pessoas formadas nos cursos de intensivo e extensivo da escola, com cursos longos, 60 horas aula, com muito caso. Então, a gente também se sente assim, parte desse processo de construção de uma cultura de proteção de dados pessoais por meio do ensino. Isso é muito legal. A primeira coisa que a gente fez de lançamento oficial da ONG foi o Observatório da Privacidade, que eu acho que é um recurso muito importante para advogados e advogadas que querem conhecer essa história, né? Esse observatório foi lançado em janeiro, no evento público, né, no Google. A deputada Bruna Furlan esteve conosco, o senador Aloysio Nunes, né, eles inclusive falaram da perspectiva de como é que foi o envolvimento do parlamento na construção da LGPD. O deputado Orlando também aparece em vários momentos nesse projeto. E a gente fez um processo de documentação de como que foi a construção da LGPD. Então, eu acho que é um ótimo recurso para quem quiser gastar 1h30 e, em vez de assistir um documentário no Netflix, pode assistir esse web documentário, porque a gente fez dessa forma, né? Foram muitas horas de gravação. A gente contratou o João Paulo Vicente, que é um jornalista que escreve para a Vice, é um ótimo jornalista. Ele roteirizou as entrevistas junto com a Mariana, a equipe de pesquisa, e a gente montou numa estrutura de web documentário. Então, você começa a entender todo esse processo de várias etapas, né? E vai navegando por períodos. Então, você começa navegando lá em 2010, 2015, o que aconteceu nesse momento 1, quando o assunto entrou na pauta. E aí começaram as discussões dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, lá com Morchita, Toneda, Laura, e o assunto começou a esquentar dentro do governo, na concepção de um projeto de lei. Tem várias entrevistas que você pode assistir, são entrevistas curtas. A gente fragmentou entre trechos de 2 a 3 minutos para deixar justamente dinâmico. Não é algo maçante de assistir, e conta toda essa história. Vai contando os embates, né? E não só os embates entre visões diferentes, entre, por exemplo, o projeto lá do Milton Monte, que tinha sido primeiro, 2012, versus o do Senado, mas também como que os assuntos da esfera pública começam a impactar a discussão. Por exemplo, o quanto que foi um chacoalhão o escândalo do Edward Snowden, em 2013, e a própria vigilância que aconteceu em cima da presidência da Dilma Rousseff, em que tinha um grande escândalo de privacidade, de vigilância, como é que isso esquenta a pauta e deixa o assunto mais atraente. E você vai passando por episódios que vão chegar em discussões que eu acho que são muito importantes sobre quais são os conflitos, né? E aí uma coisa que o deputado Orlando falou, no começo existia muita oposição em diferentes setores organizados, até mesmo contra a ideia de uma autoridade nacional de proteção de dados. E esse jogo de desamarrar esses nós e mostrar a importância de um sistema de regulação com uma autoridade foi fruto desse processo de diálogo, de discussão. E o documentário mostra isso, né? Ele conta como é que tinham as disputas, as oposições,
as articulações feitas inicialmente entre setores que eram muito separados, né? Então, digamos assim, as empresas estavam organizadas em suas associações de um lado, os ativistas organizados na Coalizão de Direitos na Rede e outros coletivos de outro, e por meio de uma sacada genial, que é o processo de construção democrática que o Congresso fez, né, especialmente depois dos trabalhos da Comissão Especial de Tratamento e Proteção de Dados Pessoais, organiza um método no qual esses grupos que estavam com visões antagônicas podem dialogar por meio das audiências públicas. E aí, esses problemas sobre, por exemplo, qual que é o regime de responsabilidade civil? Ele é objetivo, subjetivo, solidário, não solidário? Como é que vai ser a autoridade? Quais são as bases legais de tratamento e como é que funcionaria a ideia do legítimo interesse? Esses pontos que eram pontos de muito conflito, né, em 2017 eram pontos que provocavam rachas monumentais na discussão do PL, eles vão se ajustando. E o documentário mostra um pouco desses consensos, né, como é que se chega a certos tipos de consenso. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou, até para quem está se preparando pela primeira vez e não tem ainda condições de fazer um curso especializado, claro, ler a legislação no site do Planalto, mas também navegar aqui no Observatório e assistir esse web documentário para entender como é que foi todo esse processo e qual que é a estrutura ou mesmo a intenção, né, de certos dispositivos que estão na legislação. Porque não é uma lei fácil, tá? É uma lei que, para a gente que trabalha, pode parecer muito intuitivo falar sobre, mas é porque a gente está muito imerso. Na verdade, quando você dialoga, para quem nunca se deparou com proteção de dados pessoais, é todo um universo novo, é todo um vocabulário específico. Então, acho que parte desse processo é entender esse vocabulário e entender também que os conceitos são técnicos, né? O conceito de operador quer dizer uma coisa, controlador quer dizer outra. O regime de responsabilidade civil é um imbróglio muito específico que está na LGPD, o modo como foi construído. Inclusive, essa coisa que eu acho que é muito bonita da lei brasileira, que ela tem um diálogo das fontes, ela tem um diálogo muito profundo com outras normas, né? Ela não é um copia e cola da GDPR. Eu acho que não. Eu acho que ela é uma legislação que tem muitos elementos característicos do direito brasileiro. Ela fala explicitamente em boa-fé, ela traz elementos que foram herdados do Código de Defesa do Consumidor com relação à transparência. Ela tem, inclusive, uma mistura que é muito peculiar, eu tenho falado isso sempre em sala de aula e nos meus artigos acadêmicos, que ela não tem uma visão exclusiva de direitos individuais. Ela é uma legislação que abre, em determinados pontos, no artigo 22, no 42, na parte de princípios, ela abre o diálogo com a ideia de que a proteção de dados pessoais está relacionada aos direitos difusos. Ela abre a possibilidade da tutela coletiva. Então, ela tem um diálogo muito mais rico, até mesmo, do que outras leis, como a lei espanhola de 99, a lei argentina e outras legislações que a gente vê mundo afora. Inclusive, no ano passado, tivemos no seminário de privacidade do CGI, que o Bruno ajudou a organizar, né? Trouxemos o professor Dennis Hirsch, um professor muito qualificado, escreve muito tempo sobre esse assunto. Trouxemos a professora Orla Lindsay, né? Que trabalha na London School of Economics, e eles leram a LGPD e disseram, olha, parabéns pelo trabalho, vocês têm uma legislação super de vanguarda e que tem um diálogo com o próprio direito de vocês, né? Não é um copia e cola. Eu acho isso muito rico e muito importante de se entender, né? Que é também a interpretação que vai ser dada pelas cortes da LGPD de modo dialogado com o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o direito brasileiro. E um outro recurso que eu acho que é importante, que a gente também lançou o boletim, que é gratuito, né? Vocês podem se inscrever para receber por e-mail, no qual a nossa equipe de pesquisa, eu coordeno esse projeto com a Mariana, a Yasmin e a Gabriela, e a gente faz pesquisas diretamente nas fontes, né, do que decidiram outras autoridades, o que surgiu de textos acadêmicos sobre a LGPD, quais foram as decisões em cortes. A gente publica um boletim quinzenal que tem uma visão muito profunda do que está acontecendo em termos de decisões de outras autoridades. Por exemplo, aqui, ó, a autoridade belga aponta que não há base legal para medição de temperatura em aeroportos. Você clica, vai cair diretamente na fonte da decisão da autoridade belga. E a gente faz um trabalho muito rico, né, de fazer a leitura dos press releases de todas as autoridades, traduzir, né, esses documentos e dar mastigado já para essa comunidade que vai trabalhar com isso. Por quê? Hoje nós temos um impasse, né, no qual, como não há autoridade de proteção de dados pessoais constituída,
existe um desamparo com relação a como adaptar e entender regras específicas, né? Como, por exemplo, qual que é a aplicação da LGPD para escritórios, ou uma outra discussão, como é que se aplica a LGPD num contexto de emergência, na qual há uma Covid, uma pandemia, né, global, que chacoalha o mundo e vira de cabeça para baixo. E a gente tem amparos em outras legislações, em outras autoridades, que podem dar um pouco de luz de tendências, não necessariamente de que o que é decidido lá fora é o que vai virar as futuras resoluções da autoridade aqui, mas eu acho que é importante para entender como pensam outros corpos técnicos e outras autoridades que se debruçam a esse assunto. Então, esse recurso do boletim, né, que está licenciado em Creative Commons, então vocês podem utilizar isso livremente, podem trabalhar a partir disso e produzir informes para os clientes, enfim, é uma coisa que a gente faz para a comunidade brasileira de proteção de dados pessoais, gratuitamente, né, justamente com esse interesse de simplesmente expandir a cultura e a conscientização das pessoas. E aí, eu acho que é importante esse olhar também para o que há de boas práticas, né, e também entender como que os próprios escritórios, né, por serem controladores de dados pessoais, também possuem uma missão de adaptação para a LGPD, para a gente não sofrer com um problema de casa de ferreiro espeto de pau, né? De você sair vendendo soluções e projetos de adequação sem ter feito mesmo o básico na sua própria organização. Então, isso é uma coisa que eu pude... esse dilema, né, foi enfrentado muito concretamente em uma das organizações que o deputado Orlando citou, que foi o IDEC. O IDEC trabalhou em campanhas pela aprovação de uma lei de dados pessoais desde 2009, 2010, desde quando começou, né? E quando a lei foi aprovada em agosto, depois teve a edição da Lei 13.853, quando finalmente fechou um pouco a cara da LGPD, né, eles me procuraram e falaram: Zanata, agora a gente precisa resolver internamente, né? A gente precisa fazer o processo de adequação do IDEC, justamente porque o IDEC ficou muito no pé, né, das empresas, notificando, criticando. E acho que foi um trabalho muito bem feito por essa organização, que eles estão agora na conclusão do projeto de adequação, reestruturaram todas as políticas, fizeram um mapeamento completo, atribuíram funções, uma pessoa que vai ser encarregada dentro da organização, né? Estão cuidando de casa para que, quando a lei começar a valer, esteja tudo corretamente viabilizado, para poder seguir nesse trabalho, né, de ser um ator que puxa esse enforcement, sendo uma ONG, né? O IDEC não é o PROCON, ele não tem esse poder de instaurar processos administrativos, mas ele tem um poder de conscientização e de monitoramento, é uma organização civil. Mas eu acho que enfrentar esse problema da casa de ferreiro espeto de pau é importante. Acho que a mesma lógica que foi enfrentada ali nessa organização vale também para os escritórios. Então, eu queria já parar por aqui para ser uma fala curta, mas deixar esses recursos e essas provocações para que a gente possa continuar essa conversa. E agradecer enormemente o convite feito ao Data Privacy Brasil para estar com vocês. Para a gente é um prazer enorme. Obrigado. Zanata, a gente que agradece. Eu, particularmente, sou uma fã gigante do trabalho de vocês. Eu acompanho tudo. Todo dia eu entro no site para ver se tem alguma coisa nova. Já fiz curso de vocês. Enfim, eu super recomendo. E antes de passar a palavra para a Núria, eu queria te fazer uma pergunta rápida. Você falou que escritórios são controladores, né, de dados pessoais. Queria te pedir para você explicar um pouco melhor o que é ser controlador, por que isso atrai mais responsabilidade e perguntar, escritório sempre é contencioso, consultivo, sempre vai ser controlador mesmo? Acho que a Núria pode responder isso também na fala dela. Eu vou só dar um palpite eu acho que sim, não é que sempre vai ser, né? Mas depende do porte, da estrutura, mas eu tive contatos com escritórios que tinham todo um hall de funcionários e tinha não trabalhavam só com clientes, pessoas jurídicas, que daí não estaria no escopo de aplicação da LGPD, né? Para deixar claro que é uma lei focada em pessoa natural, né? Então, essa é uma primeira dúvida de todo cliente, né? Assim, o que eu faço com o meu sistema de controle de pagamentos e fornecedores, tal? Vou ter que pedir consentimento deles? Não, né? Mas escritórios de grande porte, médio porte, possuem uma estrutura bastante hierarquizada, com um corpo de funcionários, fazem tratamento de dados biométricos, muitos adotam solução de reconhecimento facial ou biometria de entrada em prédio, né? Tem repasse dessas informações
para a empresa terceirizada que faz a gestão desses sistemas. Então, tem uma série de cuidados, não só para o corpo interno, mas também pode envolver, sim, a prestação de serviços para pessoas que seriam titulares de dados. Então, depende, claro, Então, eu gosto muito de trabalhar com caso, né? Então, que a gente monta sempre os cursos, né, Flora, lá no Data Privacy, para pensar a partir do caso, porque eu acho que a gente tem que sair do concreto para pensar a aplicação da LGPD, né? Esse raciocínio indutivo é bem melhor. Mas adiantando aqui um pouquinho, eu acho que tem sim cenários de aplicação que fazem com que a gente tenha que ficar esperto com isso. Tá ótimo. Zanata, muito, muito, muito obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Núria, que eu acho que também é uma das maiores especialistas hoje em como a LGPD é aplicada na prática de escritórios de advocacia. E aí, pensando desde da implementação de programas de conformidade nesses escritórios, até mesmo sobre o que é ser uma DPO, uma encarregada de dados em escritórios. Núria, por favor. Flora, primeiro eu queria agradecer e dizer que eu vou ser breve. Para mim foi um prazer ouvir o deputado Orlando Silva. Eu sempre ouvia os relatos das pessoas que estiveram com ele debatendo a lei, então foi muito bom, uma alegria enorme ouvi-lo. E o Zanata, eu acompanho o trabalho, sou fã e muito bacana que ele tenha mostrado o trabalho deles, porque tem muito pouco material assim, robusto, consistente, disponível em português de proteção de dados, né? Toda vez que a gente vai preparar material de aula, tá tudo em inglês, quando não tá em alemão. Então, o trabalho do Zanata e dos meninos é excelente, porque é uma referência segura e consistente em proteção de dados. E aí, quero pegar o gancho. No escritório e em qualquer lugar, acho que o maior desafio é a cultura, não é? Acho que é isso que a gente vai enfrentar. E é esse olhar para dentro mesmo, né? Queria lembrar, o Zanata estava falando, né? Olha, a lei é para pessoas naturais, então ela volta ali para os seus funcionários, os seus colaboradores, as pessoas físicas que você atende, mas não as pessoas jurídicas. Mas aí eu vou lembrar também que a gente tem dever de confidencialidade, né? Obrigação legal, então o artigo 25 lá do nosso código, ele estabelece o dever de confidencialidade. Então, de alguma forma, na prática, você pode adotar essas providências, meus queridos, essa medida de segurança para todos os dados, porque você vai precisar cobrir a confidencialidade, mesmo para os seus clientes de pessoa jurídica, né? E aí, claro, um olhar especial. Lá no escritório a gente tem situações, é um escritório de direito digital, e aí tem situações mesmo de retirada de conteúdo, de pessoas físicas, conteúdos mega sensíveis, e aqui são muitos criminalistas que também, né, têm esse tipo de conteúdo. Então, claro que esse conteúdo merece um segundo olhar, um olhar de maior cuidado, porque aí trazem dados, né, que podem causar maior impacto aos titulares. A cultura é a parte mais importante e tem uma parte também de obrigação no sentido de tomar providências, né? Como confidencialidade sempre foi encarado por nós advogados como uma prerrogativa, né? A confidencialidade das minhas comunicações, então é algo que eu tenho, é uma prerrogativa minha como advogada. Agora, a LGPD traz um outro olhar, que é o olhar do dever, né? Então, aprovada a lei, sancionada a lei, olha, agora é a hora do dever. Então, nomear um encarregado, a gente não sabe se vai, né, vai ser obrigatório, por enquanto é obrigatório, né? O controlador deverá indicar encarregado, mas não sabe se para todos os escritórios, se a gente vai ter dispensa para escritórios de menor porte ou não. O importante é você, por exemplo, ter ali o registro das suas atividades, você ter essa noção, fazer um mapeamento. A gente fez um levantamento de atividades de tratamento de dados pessoais, e aí foi muito engraçado no caso do escritório, um escritório com 70 especialistas em proteção de dados, e mesmo assim a gente ficou surpreso com as atividades. Olha, isso também, e isso também, ai, tem mais aquilo outro. E aí os advogados das equipes iam conversando entre si e trocando as atividades, e sempre aparecia uma atividade a mais, sempre alguém lembrava, levantava de uma atividade extra.
e a gente não faz nem ideia, né? A gente não para pensar como a gente compartilha dados pessoais, correspondente jurídico, que a gente manda o processo, não é alegria sem cuidado nenhum, conta, né, com a confidencialidade, com a responsabilidade do colega, sem perguntar mais. Fornecedores, contadores, todo mundo tem. A entrada biométrica, mas mesmo que não seja biométrica, RH todo mundo tem, não é? Então, ali a gente precisa ter umas regras básicas de gestão de acesso. Lá no escritório a gente já tinha a política de segurança da informação, que a gente só precisou atualizar, e acrescentar a privacidade. Mas, olha, normas básicas de segurança da informação são para todo mundo, né? Então, gestão de acesso de quem entra no seu sistema, de quem não entra, quem tem acesso a qual arquivo e por que tem, se tem necessidade mesmo de ter ou não. Política de mesa limpa, tela limpa, tá todo mundo no home office, política com dispositivos pessoais, acesso seguro nesse home office, então, regras de VPN, tudo isso são regras importantes ali para a gente adotar mesmo nos nossos escritórios, ainda que sejam providências muito simples, às vezes são providências simples mesmo, tipo, comprar um triturador, que a lei não fala só do digital, então, olha, precisa de mais triturador, então, ótimo. Então, e tudo isso são providências importantes. A Melina está perguntando se encarregado pode ser na forma de consultor ou precisa ser colaborador. O encarregado pode ser qualquer pessoa, desde que ela tenha autonomia para trabalhar, independência, e desde que ela possa ali agir livremente e que ela não tenha esse vínculo. Então, se for empregado, se for um colaborador, ele tem que ter autonomia naquela função, ele precisa ser autônomo, não pode ter conflito de interesses. Que isso depende do DOC, não pode triturar. Por exemplo, colocar prazo de retenção, não é? A gente guarda nossos dados por indefinidamente, então estabelecer prazos de retenção, tudo isso são providências importantes. Eu já tinha conversado algumas vezes antes com a Estela, não é? E com a Comissão de Proteção de Dados aí do Rio, e justamente para a gente atuar e construir juntos aí uma cartilha, algo nesse sentido, não é? A gente tem em outros países iniciativas nesse sentido. O ABA é uma delas, eles têm opinions sobre segurança da informação para advogados, como fazer algo bem prático no dia a dia. Então, acho que a gente e a OAB pode atuar nesse sentido também, de orientar os advogados, né? A gente que está trabalhando com a lei todo dia pode atuar orientando os advogados a fazer esse trabalho de casa, que em alguns lugares vai ser mais trabalhoso, né? Vai ser mais penoso, em outros são providências mais simples que a gente precisa ter de conscientização mesmo. O André Marques falou que o DPO as a Service é uma oportunidade para vários escritórios, é verdade. A gente tem trabalhado com isso, né? Mentoria de DPO, enfim, atuação mesmo como DPO as a Service. Então, o DPO não precisa necessariamente ser uma pessoa, como eu, física, pode ser o escritório de vocês. E isso é uma super área de atuação para advogados, porque o cargo de DPO, embora tenha sido vetado o parágrafo pelo presidente da República que falava sobre isso, é evidente que ele precisa de conhecimento jurídico regulatório em proteção de dados, então o advogado pode contribuir muito, não é, como DPO de organizações. Então, com certeza. Tem área de trabalho no contencioso, a Nathalie, que já desenvolveu um trabalho excelente no IDEC, fala por si, né? A convergência da lei com o direito do consumidor é enorme. Então, a gente está esperando, né? Mesmo com a postergação da sanção, da sanção administrativa, né? Porque os consumidores... Isso, olha, eu falo todo dia, toda call. Meus queridos, os consumidores estão aí. Então,
é evidente, sabe? É a tragédia anunciada. E vocês vão ver clientes que pensam que às vezes o mapeamento é a parte mais árdua. A parte mais árdua, meus queridos, é montar ali uma jornada do usuário decente para o seu consumidor, para ele não querer processar você. Essa é a parte mais árdua, de montar um canal de atendimento para todos os direitos do rol do artigo 18 e do artigo 20. Então, isso dá trabalho e isso não vai ser feito em um mês. É o que eu digo todos os dias, com algum pesar. Então, é isso. A Zanata tá rindo, porque não é com eles, Zanata. Não tá fácil. Conscientizar todo mundo. É isso. Então, tem a área para trabalho no contencioso. A gente vai ter um contencioso administrativo de proteção de dados. Então, como a gente tem, né, um contencioso administrativo fiscal, contencioso administrativo previdenciário, agora instaurada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que esse mandado de injunção vai dar esse up que a gente estava esperando, vai logo, né, vai sair essa autoridade e a gente vai poder ter ali um contencioso administrativo de proteção de dados para a gente discutir esses casos na sede da Autoridade Nacional. Então, assim, muito campo de atuação, mas nem que a gente trabalhe junto todo dia, o dia todo. Tem um amplo campo para os advogados, para os pesquisadores. A sensação é essa mesmo, de que a gente está construindo a lei, de que a gente está construindo as interpretações. É uma lei que não cai do céu, né? Como a Flora falou, de onde veio a lei? A lei, ela é produto de um processo global. Então, por isso que é importante estudar a autoridade da Bélgica. Não é porque vai adotar aqui, mas é porque é um parâmetro para a gente construir aqui, não é? Então, muitos temas ainda por regular, telecom, saúde, mesmo tecnologia, cookies. É olhando para fora que a gente acha parâmetros, né? Quando a gente fala do digital, mais ainda, porque não tem fronteiras. Então, é muito, muito, muito pertinente. Então, queria deixar essa reflexão para vocês, que a gente já estourou o horário. Mas deixo a minha promessa com a da Estela de compartilhar material com vocês, não é? Que a gente está elaborando. E é isso. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer ouvi-los e obrigada pela paciência de me ouvir. Núria, a gente que agradece. Foi ótimo. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco cretina agora. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um escritório vai pequeno, médio porte. Eu nunca tinha nem ouvido falar em LGPD. Estou ouvindo agora nesse evento. Convemos que a LGPD pode entrar em vigor agora, em agosto. O que eu faço? Me lista 3 coisas iniciais que eu preciso começar para ontem. Eu começaria com uma lista das suas atividades de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais. E daí você vai descobrir onde o problema maior está. Então, você vai descobrir os seus fornecedores e aí você vai descobrir se você precisa revisar os contratos. Você vai se perguntar qual é o sistema que você instalou lá no seu escritório quando você formou. Qual é a gestão de acesso, como seus advogados estão o tratando com os seus dispositivos pessoais. Aí você vai começar a perceber quais são os problemas. Se todo mundo tem acesso a tudo, se você abrir uma rede, todo mundo tem acesso a tudo, ou se você vai querer segregar as pastas. Coisas pequenas, onde você coloca o arquivo. A LGPD também é para arquivo, para físico também, para dados que estão em meio físico. Se tem chave, não tem chave, coisas pequenas. Né? Você não vai usar a ISO toda, mas coisas pequenas, como é que as pessoas acessam o seu escritório, como é que você se comunica, o seu escritório, por menor que seja, tem um site. Esse site tem aviso de privacidade, como é que você se comunica, como é que você faz o marketing com seus clientes, você manda e-mail, dispara para todo mundo. Isso é importante. Então, essas são as providências. Eu faria uma lista, e aí eu iria estabelecendo as minhas prioridades, e colocaria ali, olha, aqui eu preciso revisar esses contratos, aqui eu preciso endereçar
de repente, com um fornecedor de TI, de segurança, para ele configurar melhor o meu sistema, para me ajudar, não é? E aí vocês vão, aos pouquinhos, estabelecendo essas conexões. E é um trabalho, assim, ininterrupto, né? Eu não consigo dizer, a gente vai terminar. Porque toda vez aparece uma coisa nova. Então, o projeto inicial foi, mas o projeto inicial é atualizado o tempo inteiro, não é? Em campanhas internas, conscientização dos seus advogados. Lá mesmo, com especialistas, a gente tem o Privacy Mondays, que são toda segunda-feira dicas novas de privacidade, segurança da informação. O pessoal, mesmo sendo especialista, leva no maior bom humor e gosta. Super legal, Núria. Na linha do que você falou, eu tenho uma frase de efeito que eu sempre falo para os meus clientes, que é LGPD, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que entrar em conformidade, você tem que exigir a conformidade dos seus parceiros, enfim, de quem você se relaciona, e terceiro, você tem que se manter em conformidade, porque não adianta nada, você implementa um programa, tudo maravilhoso, muda os contratos, adota uma política e depois esquece, deixa isso na gaveta. Tá certo. Bom, passando a palavra para o Rafael Batista, eu vou falar uma outra frase de efeito que eu falo para os meus clientes também, que é: não existe contrato mágico da mesma forma que não existe um software mágico que vai te adequar e vai te transformar em um LGPD compliant. Então, enfim, o Rafael é também um dos grandes especialistas aí em LGPD, mas não da área do direito. Ele é, enfim, engenheiro de formação, trabalha na área de segurança da informação, e vai trazer aqui para a gente um pouco da perspectiva não jurídica da LGPD. Por favor, Rafael. Bom, boa noite a todos. Eu acho que agora já posso falar oficialmente boa noite. O Zanata entrou mais cedo, ele estava em dúvida, agora acho que a gente já tem certeza. Eu agradeço a vocês o convite, às 2 OABs, a do Rio e de São Paulo. E me sinto honrado de ser, acho que, o único debatedor aqui, não jurista, não ligado ao mundo jurídico, já tomando a liberdade de colocar o deputado Orlando no mundo do jurista, já que, como legislador, ele passa a maior parte do dia dele cuidando de leis e de aplicação de leis. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui da segurança da informação é que muita gente tem a visão de que segurança da informação é aquele cara que cuida do hacker invadindo o sistema. Então, todo mundo ainda tem aquela imagem de que vai vir o sujeito encapuzado à noite e vai invadir seu sistema e vai roubar tudo. Sim, é verdade, existe o sujeito encapuzado que vai vir à noite e roubar tudo que tem no seu sistema, mas não é só isso. A gente tem um olhar dentro de segurança da informação do que a gente chama de uma tríade de confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a LGPD toca nesses pontos também quando a gente fala isso, porque o dado do titular ele tem que estar íntegro. Quando o titular me pergunta o que eu sei sobre ele, eu tenho que ter esse dado correto para fornecê-lo. Inclusive, ele tem a possibilidade de corrigir esses dados. Então, a integridade foi considerada na lei e a disponibilidade, por óbvio, do que adianta eu ter o dado do titular, eu ter os dados das pessoas, se eu não posso processar, se eles não estão disponíveis para eu fazer o meu trabalho. Isso seria um amontoado de informações sem nenhuma utilidade, se eu simplesmente coletasse os dados e guardasse para nada. Então, a gente já olhava, do ponto de vista de segurança da informação, a gente sempre olhou os dados com essa visão, de que eles têm que ficar guardadinhos, como a Núria falou, quem acessa o quê, quando, isso tem que estar lá na nossa política de segurança da informação, quem pode fazer acesso a esses dados. Esses dados têm que estar disponíveis e a gente está vendo nesse tempo de isolamento social o que é ter um dado disponível, porque está todo mundo trabalhando em casa e de repente a gente descobriu que o dado estava lá no nosso escritório e a gente não consegue mais acessar, então tem que ser acessível e tem que estar íntegro. E com o advento da LGPD, e não só da LGPD, na verdade com o advento já do GDPR e de outras legislações, a gente trouxe para o mundo da segurança uma preocupação com privacidade, que era algo que alguém do ponto de vista de segurança não costumava olhar e que agora tem que começar a olhar. Eu costumo fazer uma analogia quando eu estou dando aula e para quem me pergunta, que segurança da informação antigamente era como um cofre. Então, antes eu olhava a qualidade do cofre. Ele tem segredo?
ele é a prova de fogo, ele é a prova de o sujeito tentar abrir com um maçarico. Se o cara roubar e jogar da janela do 10º andar, o cofre aguenta inteiro ou ele vai se abrir? E a gente trouxe com o LGPD e com todas as leis de privacidade, a gente trouxe um componente novo. Agora eu preciso olhar o que tem dentro do cofre. Antes isso não era uma preocupação minha. Se você tinha um cofre seguro, eu como segurança da informação estou feliz. Agora não, eu preciso me preocupar se o dinheiro que está dentro do cofre não é roubado. É uma preocupação que a gente teve lá atrás com o direito bancário, em que o banco simplesmente antes recebia o depósito e não era problema do banco se o dinheiro era desviado, se o dinheiro era fruto de propinas e de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, e hoje um banco é obrigado a denunciar se a fonte do dinheiro é ilícita, se ele desconfia que o dinheiro é ilícito. Então a gente está fazendo uma analogia. Hoje a gente, além de se preocupar com a proteção dos dados, a gente tem que se preocupar também se esse dado pode estar lá dentro, se eu posso ter esses dados. Mas isso é simplesmente a primeira linha de ação, né? E é a linha onde estão os escritórios, é a linha onde estão os advogados, é a linha de frente. Quer dizer, eu tenho consentimento, eu tenho autorização para tratar esses dados, eu posso ter esse dado, meu cliente concordou em que eu tenha esse dado, mas ok. E se as coisas derem errado depois? Porque quando a gente fala de contratos e quando a gente fala de termos de consentimento e quando a gente está no mundo das leis, a gente está falando das pessoas que são corretas e respeitadoras. Então, se eu tenho um contrato com o meu operador de dados, se eu sou um controlador e contratei alguém para fazer a operação desses meus dados, o que tem lá no contrato é o que ele tem que fazer quando ele estiver agindo certo. E se ele for agir errado? Obviamente tem uma multa, vai ter alguma sanção, mas o estrago já aconteceu. Então, a segurança da informação ela é uma ferramenta que vai nos proteger para quando as coisas derem errado, né? Ou para evitar que elas deem errado. E aí, pegando também o gancho do que a Núria falou, cada um tem que olhar para os seus processos, para a sua casa e fazer uma avaliação de onde estão os grandes riscos, onde estão os meus riscos mais altos, né? Onde pode estar o meu problema potencial. Em segurança da informação, a gente sempre faz esse exercício, que é procurar proteger o risco mais alto. A gente faz uma tabelinha bonita de impacto do risco e probabilidade, cruza isso e vê onde tem alto impacto e alta probabilidade. Isso quer dizer alguma coisa que vai acontecer e se acontecer vai te tirar do jogo. Esse risco você não pode admitir, um risco que te tire do jogo. Qual é a chance de você ser invadido de madrugada por aquele encapuzado? É pequenininha, então eu não vou me preocupar com isso. Mas e se eu for, isso me tira do jogo? Se eu for um escritório de advocacia que saiu amanhã na mídia, que foi invadido e que teve todos os seus dados roubados, eu vou ter clientes no dia seguinte? Alguém vai continuar me procurando? Ou eu vou ser que nem uma auditoria que assinou um balanço fraudulento, que ninguém mais confia em mim? Eu perdi toda a minha credibilidade porque ninguém mais confia no que eu assino. Então, é essa visão que a gente tem que ter da segurança da informação e da tecnologia. Também tentando ser breve aqui para não me estender muito no tempo, e já respondendo a pergunta que a Flora fez para a Núria, que é a mesma pergunta, qual é a lista de coisas que a gente tem que fazer? Olhe os seus riscos, olhe onde eles estão e resolva os riscos grandes. Corte a grama alta, depois a gente corta a grama pequenininha. Posso falar, Rafael? Pode, claro. Contar para os advogados todos desse Brasil que incidente de segurança não é hacker só, né? Não, longe disso, tá? É o que eu falei lá no começo, a gente se preocupa com o sujeito encapuzado, mas a gente esquece que a moça da recepção, por exemplo, pode ir lá e apagar um arquivo por engano, sem querer. Ela não teve a intenção de fazer aquilo, mas estava lá o arquivo, ela foi lá, acho que não preciso disso, não sei o que é, e apagou. E era uma grande base de dados de cliente. Como é que a gente protege isso? Olha, ela precisaria ver essa base de dados? Ok, se ela precisaria, eu tenho backup da minha base de dados, né? Eu guardei isso em algum lugar para um apagamento acidental. Então, se acidentes acontecem, pessoas erram, então a gente tem que se proteger também contra o erro e também contra a pessoa mal intencionada. Porque a gente vai ter lá o nosso colaborador, o nosso advogado,
que de repente começa a imprimir ou a salvar loucamente informações de todos os casos do escritório, e você descobre que ele vai pedir demissão e ele quer levar a base de clientes ou a base de casos para o escritório para onde ele está indo. Poxa, isso é antiético, isso não deve ser feito. É antiético e não deve ser feito, mas é por isso que a lei tem sanção. Se todo mundo fosse cumprir a lei, não precisava de sanção. Bastaria que você escrevesse a lei e diz, olha, não matarás. Pronto, não pode matar, ninguém vai matar e todo mundo fica feliz. Como tem gente que não cumpre a lei e mata, está lá escrito no código. Ó, não pode matar, mas se você matar, você vai para a cadeia. E a gente é o escudo, né? A tecnologia é uma ferramenta que você deve usar para não deixar ninguém matar. Então saia daqui hoje, se eu puder dar a primeira mensagem, olhe para o HD do seu laptop. Porque deve estar recheado de dados pessoais, cheio, um monte, porque todo mundo guarda dado pessoal dentro do próprio HD. E lembra que você pode ser roubado. Agora, em tempos de isolamento, isso está menos frequente, porque a gente não sai de casa para ser roubado. Mas a nossa rotina é viaja, pega avião, passeia por aí com o nosso laptop e está lá. Um monte de dado pessoal de um monte de gente. Ah, eu fui roubado e alguém roubou e conseguiu acessar esses dados. Foi uma ação intencional minha? Não. A culpa é de quem? Sua. Porque você é o controlador desses dados. Você deveria ter protegido esses dados, você deveria ter tomado medidas para que, num caso de roubo do seu laptop, esse dado não ficasse visível. Existe uma lenda de que segurança da informação é cara. Segurança da informação não é cara. Se você fizer certo, você tem que olhar para o seu tamanho e tomar as medidas certas para o seu tamanho e para o seu risco. Se você é um escritório pequeno, e aí vou fazer uma analogia de novo, se você é um escritório pequeno com 3 ou 4 advogados, como é que você aponta horas que você gastou para cada cliente, se você é lá um consultivo e cobra por hora? Você usa uma planilha e anota as horas. Se você é um mega escritório que tem 300 advogados e mais um exército de paralegais, e aí complementando mais a marinha aeronáutica de correspondentes espalhados pelo Brasil inteiro, você vai controlar as horas, fazer apontamento numa planilha? Você vai passar mais tempo preenchendo a planilha e fazendo controle manual do que efetivamente atendendo o seu cliente. Então, esse cara grande, ele vai precisar de um sistema de apontamento de horas maior. Esse cara vai pagar caro. Mas esse cara, ele é maior, ele precisa pagar caro, ele precisa de automação, ele precisa de ferramentas. Você, lá na sua casa, não precisa de tanta sofisticação assim se você é um escritório pequeno. Então lembrem disso. O tio do cachorro-quente não precisa de uma ferramenta de CRM. O CRM está na cabeça dele. Quando você chega lá, ele sabe como é que você gosta do cachorro-quente. Se é com molho, com pouco molho, muito molho, com batata frita, sem batata frita, com ketchup, sem ketchup. Porque ele guarda isso na cabeça dele. Quem precisa de um sistema de CRM é a grande multinacional, que tem lá alguns milhares de clientes. A medida tem que ser adequada para o seu tamanho. Segurança da informação é um seguro. Ninguém gasta 10 mil reais fazendo seguro de um celular que vale 3 mil. Então não gaste milhares de reais protegendo algo que não precisa ser protegido. Use alguma coisa que é do tamanho do seu bolso. Acho que essa é a principal mensagem. E já respondendo uma pergunta que eu vi no chat ou no Q&A, Office 365 é uma excelente ferramenta, mas ele bem configurado te ajuda com o LGPD. Mal configurado, ele te atrapalha. O que resolve não é a ferramenta, o que resolve é a configuração que você faz para ela. Mesma coisa vale para as nuvens, né? Não acha que eu coloquei meu dado lá na nuvem e está tudo certo, é responsabilidade da nuvem. A gente está falando para um público aqui que conhece contrato e que lê contratos. Assim, pelo menos eu espero, porque se eu estiver falando com um monte de advogados e vocês também não lerem contratos, é porque o mundo está perdido. Lá no contrato tem muito claro o que o provedor de nuvem vai fazer e o que é responsabilidade sua. E quem acessa o que é responsabilidade sua, não é responsabilidade dele. Então, se isso estiver errado, é culpa sua, não é culpa dele. A culpa dele é se o hacker invadir o sistema e entrar lá no data center dele, o encapuzado, e roubar tudo. Isso é culpa dele. Agora, se você deixou aberto, ele não pode fazer nada. Bom, muito obrigada. Flora,
Oi. Flora, posso só interromper? Claro. Não é uma pergunta. Na verdade, eu queria elogiar todos os palestrantes, porque, assim, foi uma aula, foi o máximo. Eu estou super feliz com esse evento. Mas eu preciso passar um recado, com 10, 15 minutos antes da gente finalizar, que o pessoal da secretaria me pediu. Nós estamos fazendo uma pesquisa de satisfação dos eventos de São Paulo. O pessoal pediu para que eu transmitisse esse recado um pouquinho antes de acabar o evento. A gente já está a uns 10, 15 minutos do fim. Então, pessoal que está assistindo, se vocês puderem, por favor, nos ajudar com essa pesquisa, a responder essa pesquisa de satisfação, para nós é super importante. Desculpe, era só isso. Ótimo, Dani. Rafael, uma pergunta de ordem prática, um pouco na linha do que eu fiz para a Núria. Eu aqui, enfim, descobri hoje que eu preciso me adequar, aí você está me falando que tem toda uma parte super relevante de segurança da informação. Como que eu combino os dois? Como que eu combino tudo que eu tenho que fazer nos aspectos jurídicos com o que eu tenho que fazer nos aspectos tecnológicos? Como que você costuma trabalhar com isso? Eu sei que você, enfim, você aguenta os advogados, mas eu quero saber assim, o quanto é. Eu trabalho junto com os advogados, inclusive, porque o trabalho, se você fizer essa pergunta para mim e para a Núria, a resposta vai ser exatamente a mesma. A gente vai mapear os seus riscos. Lógico, o olhar da Núria, provavelmente, ela vai olhar se você tem política, se você tem processos, se os seus procedimentos estão adequados, se você tem termos de consentimento, se você colocou o cookie e pediu autorização, se você está guardando o dado do titular e processando do jeito que você falou. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou olhar o seguinte, olha, com cookie ou sem cookie, onde você está guardando esses dados? Está aberto? É um banco de dados criptografado ou aberto? Todo mundo vê ou poucas pessoas veem? Se alguém roubar esses dados, você vai saber ou você vai descobrir depois, quando sair no jornal, que sua empresa foi vazada e que tem a base de dados disponíveis na internet? Então, a gente vai mudar simplesmente o olhar, mas a metodologia é a mesma. Você tem que saber onde você guarda as coisas. Eu diria que a máxima é o seguinte, a Núria vai garantir que você não vai fazer errado. O meu trabalho é garantir que mesmo fazendo errado, ninguém descubra. Ótimo, Rafael. Bom, vamos passar agora para as perguntas. Enfim, se alguém quiser fazer pergunta, a hora é agora. Eu vi que a gente já tem bastante coisa aqui para a gente debater. Vamos lá, acho que a primeira pergunta, que é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. Mesmo quando você tem clientes, e aí eu vou direcionar para o Zanata essa. Mesmo que se você tem clientes, pessoas jurídicas, vira e mexe, você acaba tratando dados de pessoas físicas, porque atrás daquela pessoa jurídica você tem pessoas físicas. Como que fica essa situação? Dá para considerar que só porque meus clientes são pessoas jurídicas eu estou fora do escopo da lei? Acho que um primeiro cuidado importante é sempre entender muito claramente quais são as finalidades do uso dos seus dados. Então, esse olhar, apesar de parecer muito básico, a gente enfrenta, assim, tenho visto tanto em projetos de consultoria que eu fiz ano passado, quanto em escritório, que as organizações não têm clareza sobre esse ponto. Que grande parte do processo de mapeamento serve justamente para identificar por que você precisa, o que você quer fazer com esse dado. Isso é importante para saber, inclusive, se, por exemplo, há uma intenção ao lidar com um cliente específico, se há a intenção, por exemplo, de a utilização de uma estruturação de uma base secundária para outros tipos de abordagem, que vai para além daquele escopo específico daquela relação que você está tendo com ele na prestação de um serviço. Mas se você quer, por exemplo, abordá-lo posteriormente com materiais de outros serviços, você quer incluí-lo eventualmente em outros mailings, né? E isso é muito importante porque você vai mexer justamente com as razões pela qual você quer tratar esse dado e esse rito de passagem, por assim dizer, da LGPD, né? Que é muito focado na transparência e na honestidade, né? Se você tem a intenção de utilizar para outras razões econômicas,
Se não é simplesmente a execução de um contrato muito pontual, no qual você está ali armazenando por um processo muito específico, mas você está duplicando, copiando, armazenando, às vezes até abrindo para outros, aí eu acho que se você não tem base legal para o tratamento de dados, aí o teu risco vai lá em cima, né? E aí você tem essa possibilidade. Então, eu acho que a gente tem que ter muito um cuidado grande com essa análise contextual, eu diria, né? E até é curioso porque grande parte da teoria hoje de proteção de dados pessoais é uma teoria que não é formalista, positivista, no sentido de identificar um check, assim, imediato, estático. Toda a teoria de proteção de dados pessoais é uma teoria de uma relação dinâmica, né, e dos contextos, né? Os contextos legítimos, né? Para usar aqui a expressão da Helen Nissenbaum, que é uma teórica que eu acho monumental, todo mundo tinha que ler o trabalho dela em teoria da privacidade. E que tem conexão com a prática, porque essa ideia da dinamicidade do contexto te ajuda muito a inclusive, montar essa parte mais chata, né? Da planilhagem, ou do processo ali mais detalhado, né? De identificação dos purposes, né? E isso está relacionado também, acho que é uma pergunta que não sei se a Clarice tinha feito, né? Do registro das atividades de tratamento, né? O ROPA, né? Da GDPR, né? Uhum. Que eu acho que é um ponto importante que precisa urgentemente de um endereçamento por parte da autoridade de dados, porque a LGPD é fraca no detalhamento de quais são os elementos que compõem o registro do tratamento. Eu acho que hoje, por precaução, o que eu tenho visto é que as consultorias adotam uma abordagem do qual, olha, faz um registro detalhado a partir de uma matriz de risco quando você identifica um tratamento que tem risco, né? Até para você não burocratizar e fazer uma coisa mega chata com tudo, que seria uma loucura. Como disse Rafael, e acho que é na mosca, né? Se você está gastando mais tempo com detalhes e planilha do que atendimento ao cliente, você vai fracassar. Tem que ter um certo bom senso também de não levar tão à risca, né, todos os elementos potenciais de interpretação da LGPD quando não há resoluções específicas sobre certos assuntos. Claro que, por precaução, advogados tendem a recomendar os standards mais altos, com base nos guidelines da European Data Protection Supervisor, as resoluções de outras autoridades, mas eu acho que isso é importante também para pressionar. Então, assim, isso tem conexão com a pergunta aqui, claro, porque no sentido de que saiba claramente qual é a finalidade, por que você está tratando o dado da pessoa física, que é membro de uma organização que é seu cliente PJ, né, e tenha essa noção do que você quer fazer com esse dado, porque se você tem outras intenções, você vai ter que passar por esse rito da LGPD. Rafael, por favor, Paulo. Eu queria fazer também, aproveitando, uma pergunta para a Núria, que eu acho que ela tem essa vivência também de escritório de advocacia, que eu acho que é a preocupação de muitos ouvintes aqui da live, com relação realmente à implementação, né? Tudo muito novo, é um universo de termos jurídicos novos e todo mundo precisando se adaptar. Eu queria entender se, na tua opinião, um trabalho de documentação das suas ações, além de olhar para dentro do escritório, mas, por exemplo, se você tiver uma política que, na rotatividade de um escritório, mesmo pequeno, a pessoa que ingresse no seu quadro de colaboradores assine um documento de que ela não pode copiar num pendrive particular alguma petição do escritório ou qualquer coisa do tipo, ou de onde que ela pode acessar, quais as pastas. Você se documentar internamente com relação tanto à equipe como junto com o seu contratinho de honorários tão sagrado e feliz, você ter também uma política de consentimento do cliente a respeito dos dados dele. Então, olhando para essas duas frentes, e pensei também, por conta da tua fala, com relação aos teus correspondentes, né? Você vai lá no fórum olhar um processo, então assina aqui um termo de que você garante que essa informação está adstrita a me entregar as cópias do processo e ser destruída, enfim, alguma coisa. Eu queria entender se um trabalho de documentação dessas ações poderia, de alguma forma, salvaguardar
no caso de algum... Porque você trabalha com pessoas, você não pode responder por todo mundo que está na tua equipe, né? Então, se isso de alguma forma protege os sócios do escritório, uma eventual acusação ou um eventual reporte de uma conduta, enfim, que não tenha sido protetora dos dados. Eu queria entender se esse tipo de esforço, se implementar uma política, também é esperado quando essa lei estiver em vigor. Núria, na linha da pergunta da Paula e da resposta do Zanata, queria só que você comentasse aí sobre a pergunta que a Clarissa fez, que eu acho que vai super na linha do que a Paula acabou de falar, que é da obrigatoriedade aí de você manter os registros de operações de tratamento no escritório e qual a profundidade que esses registros devem ter. Por favor. Perfeito. Sobre a documentação das políticas. No escritório, normalmente, a gente não tem nem a regra, nem a documentação da regra. Exato. Às vezes, em empresas de tecnologia, Rafael não vai me deixar mentir. Às vezes tem a regra e não tem a política, não tem a documentação, mas eles têm a regra, só não está documentado. Quando você documenta a regra, você tem várias vantagens, vários benefícios. O primeiro é de estabelecer uma regra única para todo mundo, e isso está muito claro e está transparente. Não só de fazer o advogado que chegar assinar, mas de você poder ali criar um onboarding, de você poder conscientizá-lo sobre como ele deve se portar. E aí, para o advogado, é importante saber que proteção de dados é uma deferência, é um respeito ao cliente dele. Então, faz todo sentido para a gente isso. Então, você documentar é estabelecer uma regra única para todo mundo. Isso é bacana. E aí, claro, quando você tem a documentação, você tem uma partezinha do princípio da prestação de contas da LGPD. E aí, se um dia você for ali instado a responder por isso, você tem o que apresentar. Você fala, não, olha, eu tive esse cuidado, eu arrumei a minha casa e tudo mais. E quanto à pergunta da Flora, isso dá uma discussão, menina, porque todo mundo aqui estava fazendo com muito mais detalhe do que na Europa, do que a gente viu. Todo mundo quis detalhar cada coisinha pequenininha, e aí ficaram mapeamentos imensos, e na Europa é um pouquinho mais macro, bem nessa perspectiva de trabalhar em camadas, para você conseguir entender o que é sensível, o que é mais crítico, o que é mais importante para o seu negócio e o que não é, o que você pode deixar para depois, para um segundo momento, para aperfeiçoar aí a sua adequação. Então, eu não começaria listando pequeneses, não. Eu começaria listando coisas grandes. Começaria listando atividades macro. E aí depois, porque olha, tem a vida toda aí para você melhorar esse compliance. Se eu puder fazer uma complementação, já que eu fui instado pela Núria não deixá-la mentir sozinha, é importantíssimo, sim, você ter a política de segurança, e a gente sempre fala isso porque é a regra. Então, você tem a regra, você recebe o novo colaborador, você recebe alguém na sua equipe e você recebe o seu fornecedor também, porque a política de segurança vale para qualquer um que preste serviço para você. Você faz o sujeito assinar, você treina o sujeito e, como eu pertenço à raça dos security officers, do pessoal que trabalha com segurança de informação, eu sei que mesmo treinado ele vai fazer errado, porque quem trabalha com segurança de informação não confia nem em si mesmo, quanto mais nos outros. Então, a gente sabe que o sujeito vai ler, ele vai assinar, isso pode te isentar de responsabilidade aí num processo, numa demanda, mas ele vai fazer alguma coisa errada. Então, além de tudo isso, você tem que também garantir que ele não vai conseguir fazer errado, mesmo que ele tente, e olha que tem gente que se esforça para fazer errado. Você diz 1 milhão de vezes que não pode e o sujeito tenta fazer. Então, se não pode copiar, bloqueia o pendrive dele, não deixa funcionar. Tem ferramenta para fazer isso. Se ele não pode imprimir, bloqueia a impressão, não deixa imprimir. A maioria dos advogados talvez se suicide se não puder imprimir as coisas e mexer com papel. Mas se não puder, não imprima. A pergunta volta lá no Office 365, tem implementações que você faz para isso, para se eu mandar um e-mail para você, e todas as principais ferramentas têm isso, se eu mando um e-mail para você que é algo que você não pode compartilhar, bloqueie o compartilhamento. É um botãozinho que você vai apertar, vai te levar 10 minutos para configurar isso e você não consegue passar adiante.
Então, use a tecnologia como uma ferramenta, não como uma finalidade. Use para proteger, porque as pessoas vão fazer errado, por mais conscientes que elas sejam, e a gente faz, às vezes, campanhas de conscientização dentro de áreas de segurança de informação, de empresas maduras em segurança da informação, e você vê pessoas caindo em phishing, instalando vírus, fazendo errado. Mesmo as pessoas que escrevem a política de segurança fazem errado. Então, proteja-se contra o erro humano, porque a estupidez humana é quase ilimitada. Vocês viram que vocês vão passar por mim, mas não vão passar pelo Rafael, né? Existe alguém pior. Gente, deixa eu aproveitar que vocês estão aqui e compartilhar um drama atual meu, uma questão que tem me seguido aí nos últimos meses, que é: se eu mesma, no meu escritório, como, enfim, advogada de proteção de dados, ou qualquer advogada, resolver implementar o meu próprio programa de conformidade de proteção de dados, tem risco de conflito de interesses? E se sim, como mitigar esses riscos? E aí, fazendo paralelo com o Rafael, acho que ele pode explicar isso para a gente também, eu, como uma empresa de tecnologia, eu posso fazer o meu próprio programa de conformidade? E se sim, qual que é o limite? Bom, começo eu então. Já que falou da empresa de tecnologia, eu acho que sim, há um conflito de interesses, mas acho que a gente consegue contornar esse conflito de interesses. Veja, se você é uma empresa de tecnologia, obviamente você vai fazer a sua parte tecnológica da adequação LGPD. Você não vai contratar uma empresa de tecnologia para te dizer o que você precisa fazer com o seu ambiente de TI, porque isso não faria sentido. Então você vai olhar seus riscos, vai mapear seus riscos, documentar e resolver o problema. Que é como você faz com qualquer risco que existe. A LGPD, sob o ponto de vista de segurança da informação, ela é só mais um risco. Eu tenho N outros riscos. Eu tenho o risco de pandemia. O que eu faço se ninguém puder entrar no escritório para trabalhar? Isso é um risco de tecnologia. O que eu faço se eu tiver um vírus na minha rede? Isso é um risco de tecnologia. O que eu faço se minha internet não estiver funcionando? Você imagina uma fábrica que dependa de um ERP para receber matéria-prima e para despachar nota fiscal. O que eu faço se o ERP não funcionar? Tudo isso são riscos de tecnologia. Então, do ponto de vista de segurança, a LGPD é mais um risco de tecnologia que a gente vai mapear e resolver. Então, sob esse ponto, se você faz uma análise honesta e olha para dentro de casa, você pode fazer o seu próprio programa de conformidade. Lógico, se você quiser atestar o seu programa de conformidade, aí você vai ter que trazer um auditor externo. Então, se você quiser implantar uma ISO 27000, que é a norma 27001, que é a norma de segurança, uma ISO 27701, que é a norma que acabou de sair do forno, que é de segurança estendida para a privacidade, você faz a sua lição de casa, você implementa todos os controles e aí você vai pedir para um auditor externo ir lá atestar que você fez. Imagino eu que na parte jurídica funcione talvez da mesma maneira. Você, escritório, faz a sua adequação, faz sua lição de casa, o que você entende ser necessário, e aí você chama um auditor externo qualificado que vai te atestar, se você precisar de uma atestação perante o mercado. Em segurança da informação, a gente tem uma figura que a gente usa muito que se chama peer review, que é o seu par fazer uma revisão do que você está fazendo. Então, se você é numa multinacional, por exemplo, e você tem várias áreas de segurança, você viaja e trabalha com a área de segurança fazendo uma auditoria interna do outro país, e a pessoa do outro país vem aqui depois e faz uma auditoria interna do seu. Porque aí você tem um olhar externo que não está ali dentro da equipe, e ao mesmo tempo você não precisou trazer ninguém do mercado. Então, talvez seja uma solução. Não sei se funcionaria para um escritório de advocacia, cada um fazer o seu e chamar o coleguinha para dar uma olhada nos processos e ver se deu tudo certo. Agora, uma atestação para o mercado precisa de uma auditoria independente e contratada para isso. Ótimo. Núria, quer complementar? Eu posso fazer outra pergunta? Outra pergunta. Tá bem. Bom, uma última pergunta da Clarissa Luz,
que perguntou o seguinte, que ela tem visto vários clientes solicitando mais de 10 documentos para comprovação de adequação à LGPD. Daí ela pergunta, o mercado está ansioso? Porque, querendo ou não, a LGPD ainda não está em vigor, né? E já tem, enfim, bastante gente exigindo bastante coisa. O que vocês acham? E aí eu direciono para os três. Eu acho que eu posso começar essa, porque tenho sentido isso mesmo. Não é nem que está ansioso com a vigência da lei. Se bem que a gente está, né? Porque muda o tempo todo, então a gente fica um pouco ansioso. Mas muitas empresas que já tinham contato com empresas europeias, tiveram que comprovar sua própria adequação interna. Não é como nós não somos um país, né, reconhecido com um nível adequado de proteção de dados, que a gente não tem lei, não tem autoridade independente. Então, cada um aqui dentro está tendo que comprovar a sua própria adequação para os parceiros europeus, para que eles lá dentro comprovem que estão se relacionando com empresas que, apesar de estar no Brasil, estão adequadas. E aí, caiu a ficha, né, meus queridos, que quando você diz que você tem nível de adequação, você também precisa cobrar isso da cadeia. A natureza do dado é essa, e por isso que dá esse efeito em cadeia, como se fosse um efeito viral. Então, você passa a ter que cobrar isso dos seus fornecedores, dos seus parceiros. Então, eu acho que muita gente na ponta está sentindo isso agora. Mas como é que estão me cobrando? Não entrou em vigor. Não entrou em vigor a LGPD, o GDPR já entrou em vigor e às vezes o seu fornecedor, o seu parceiro já precisa comprovar isso faz tempo. Tá bom, certo. Mas alguém quer complementar? Se não, vou passar. Acho que a gente já está quase 19h, né? Acho que tem muitas perguntas, o tema é inesgotável, dúvidas e incertezas é o que mais temos no momento, né? Então, vamos ver como é que vai caminhar a lei aí nos primeiros meses aí, como é que vai ser. Muitas dúvidas mesmo. Eu queria contar também, para finalizar, que no próximo dia 5 de agosto a gente já tem uma segunda parte do nosso evento, com o tema super interessante de proteção de dados, investigação criminal e segurança pública, que esse evento já conta com a confirmação da Estela Aranha, nossa querida Estela Aranha aqui presente, presidente da Comissão de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, com a professora, minha querida amiga Heloísa Estelita, e também da pesquisadora Maria Luciano. Vai ser um evento super interessante, nós vamos tratar de temas como privacidade e investigação criminal, incluindo quebra de sigilo, interceptação, acesso a dados cadastrais, a proteção de dados, vigilância e segurança pública, né? Que também é outro tema, e também a questão de banco de dados genéticos e biométricos, que é uma novidade do pacote anticrime. Então, já convido a todos aqui, a gente está com uma audiência ótima nesse evento, eu espero que o próximo também se mantenha e que a gente possa difundir aí e conhecer mais sobre esses temas tão atuais. Então, acho que foi um evento excelente, eu também aprendi muito hoje, gostei muito de todas as explicações, tenho certeza que foi muito proveitoso para todos, e super obrigada, Rafaéis, Núria, o Orlando que não está mais aqui, foi excelente, eu adorei, muito obrigada, e queria desejar boa noite a todos, e queria devolver a palavra para a presidente Daniela, para ela dar o encerramento do evento também. Olha, foi realmente uma aula aqui. Esse tema sempre me deixou muito angustiada. A lei é uma lei muito difícil, tá, gente? Para quem não é da área, né, Paulinha? É uma lei difícil, indigesta. Então, assim, ouvir vocês ajuda muito, sabe? A tornar essa lei menos indigesta. E assim, é um conforto saber que aos poucos a gente consegue aparar a grama mais alta, né? Como o Rafael Batista nos disse, para que os escritórios se adaptem, porque realmente, ainda que a lei tenha sido publicada 2 anos atrás, no final das contas, acho que é do ser humano, a gente acaba demorando, né? Para tentar para se adequar. E nós estamos aí há 1 mês da vigência, da vigência
efetiva da lei, e eu acredito que esse é o momento da gente aparar a grama alta mesmo, para depois, aos poucos, ir para o matinho e para as florzinhas que ficam ali, né, sobrando no jardim. Eu queria agradecer mesmo a todos e todas, Núria, Rafael Zanata, Rafa Batista, ao deputado Orlando, que nos deixou, porque ele está ali numa votação importante, numa alteração da nossa Constituição, né? A minha querida vice-presidente Maite Lopes, Paulinha e Flora, vocês arrasaram, estou super orgulhosa. Esse evento foi realmente, assim, espetacular. O grupo de trabalho de vocês está fazendo um trabalho excelente. E a segunda rodada da nossa conversa promete. Muito importante. E Estela, minha querida, que prazer dividir esse evento aqui com você. Estou vendo que tem muita gente da sua comissão. É incrível, muito legal essa parceria. Muito bom, né? A gente precisa fazer seja a primeira de muitas, né? Será? E estou ansiosa também por essa cartilha aí de vocês duas. Quero colocar a mão nela para ver se me inspira. Obrigada, gente. Então, boa noite para todos. E dia 5 de agosto tem mais. É isso aí. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Pessoal, boa noite. Prazer. Tchau, gente. Parabéns. Obrigada. Deixa eu só dar um último recado. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. E quando que a OAB disponibiliza? A gente está com muito evento evento virtual. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa comissão realizou um sobre a criminalização do não pagamento de ICMS no dia 12 de junho, e até agora, infelizmente, não foi liberada a gravação, justamente pelo excesso de trabalho. Então, infelizmente, eu não tenho como informar quando que isso vai ser disponibilizado pelo YouTube, mas tão logo isso aconteça, eu vou passar para a Estela, para que a Estela também repasse para os